Então, assim, ela usou esses áudios de uma maneira indutiva para influenciar a opinião pública, infelizmente. Depois de meses de silêncio, a cantora Heloísa Rosa resolve aparecer e surpreendendo a muitos que estão acompanhando o caso pelas mentiras que a própria mãe da possível vítima do seu esposo se obrigou a gravar, respondendo e desmentindo a cantora. Nós vamos ver a resposta da Aline, que é a mãe da vítima, mas antes, olha só quem resolveu dar o ar da graça e, pelo que tudo aparenta, com mentira, meus amigos. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, porque estamos acompanhando esse caso desde o início e precisamos atualizar vocês a respeito do que está acontecendo. Após a pressão de alguns canais pegando no pé sobre o silêncio e muitos seguidores também, ela resolveu dar o ar da graça. Olha só o que ela falou, meus amigos. Queridos, sei que algumas pessoas estão ainda em dúvida sobre este ocorrido, então eu vou deixar aberto as perguntas para vocês serem respondidos, ok? Aí ela faz essa postagem sobre o caso e segue falando. Olá, tudo bem, pessoal? Eu venho aqui nesse momento, então, responder vocês. Sei que algumas pessoas ficam com dúvidas e as dúvidas honestas serão respondidas. As afrontas não, mas as honestas sim. Estamos respondendo, estou respondendo para as pessoas que querem saber a verdade, ok? Vamos lá. Essa primeira pergunta é a da Thaís e ela diz: por que você nunca se pronunciou? Primeiro, desculpa, querida, não tive condição de fazer isso. Quis preservar os meus 2 filhos, que também foram vítimas de toda essa situação que aconteceu. Segundo, não ia ser irresponsável de ficar nem de um lado e nem do outro no início, porque havia muitas conversas. E até para saber quem estava falando a verdade, precisávamos de investigações que foram feitas por investigadores americanos, psicólogos, forenses. E esses deram o seu veredito e as coisas foram se confirmando ao longo do caminho. Foi por isso que eu me calei, para ouvir. Cara, eu tenho que rir, velho. Comente aí embaixo o que vocês acham. Olá, Andréia, tudo bem? Querida, com certeza eu fiquei do lado dela no início, principalmente nos primeiros dias, porque uma denúncia que envolve um abuso de uma criança é algo muito sério, é algo que precisa ser punido de verdade. Mas com o passar dos dias e vendo que ela mudou a história na frente dos pastores, detalhes, e foi mudando, eu percebi que havia algo estranho. E aí me calei para conseguir tentar não julgar. Essas olhadinhas pro lado, meus amigos, isso aí não me cheira muito bem. Para quem entende de linguagem corporal sabe o que eu estou dizendo. Como eu falei no primeiro vídeo, nem um lado e nem o outro, e ver o que a justiça ia fazer, porque a justiça é imparcial. Ela escutou o lado da Aline, mas ela também escuta o nosso. Ela não escuta só o nosso lado, ela escuta também o lado da Aline, para tomar uma decisão, entende? Então, assim, quando a gente está muito envolvido na situação, claro que a gente no início toma partido, como as pessoas tomaram dela. Mas ao ver o desfecho da situação e a verdade vindo à tona, as pessoas têm a oportunidade de mudar. Olá, Renan, tudo bem? Obrigada, querido. Respondendo a sua pergunta, como eu disse no story anterior, qualquer pessoa, qualquer ser humano fica abalado quando recebe um tipo de notícia dessa, um tipo de acusação dessa. E na primeira hora, como mãe, como mulher, a gente acaba acolhendo essa pessoa e dizendo, poxa, que triste, poxa vida, né? A gente acaba acolhendo, querendo realmente mostrar empatia e tudo. E esses áudios foram colhidos exatamente nesse momento. Por isso é que eu digo que eles foram manipulados para uma mídia, aonde ela já tinha ameaçado desde a primeira vez que ia soltar no Fuxico Gospel. Então, uma mãe que está sendo vítima, né, e a sua filha está passando por isso, não vai comentar sobre Fuxico Gospel nas primeiras horas, entende? Então, assim, ela usou esses áudios de uma maneira indutiva para influenciar a opinião pública, infelizmente. Pronto, influenciar a opinião pública. Olá, tudo bem? Então, comentários falando que ele confessou a ti e os pastores. Isso não é uma verdade, querida. O que as pessoas dizem são a respeito de áudios que foram compartilhados de maneira indutiva a manipular a opinião pública, dizendo que eu tinha confessado alguma coisa, ou então que o Marcos tinha confessado alguma coisa para os pastores. Ah, mas então quer dizer que os áudios são mentiras?
Só que os próprios pastores, Paulo e Juliana Subirá, foram ouvidos pela justiça. Se eu não me engano, umas 3 vezes. E dentro dessas 3 vezes, nunca eles confessaram que Marcos falou para eles ou confessou algum pecado para eles. Entende? Então, as histórias foram muito manipuladas e muita gente caiu nessa confusão que ela mesmo incitou. Então, eu estou vindo aqui esclarecer de uma vez por todas. Marcos nunca confessou nada, nem para mim, nem para a pastora Juliana, nem para ninguém, porque não houve o crime. Não houve o crime, cara. Vocês prestaram atenção? Olá, Wagner, tudo bem? Achei meio estranha sua pergunta. Não sei se foi indutiva por alguém, mas enfim, vou responder. Queridos, o Marcos é cidadão americano 10 anos antes da gente vir morar aqui. Nós viemos morar aqui porque eu ia ter a minha filha e o consulado americano no Brasil pediu que a gente viesse para cá, para que ela nascesse aqui, para evitar todo o trâmite no Brasil. Enfim, tivemos uma direção de Deus, né? E foi algo que foi acontecendo naturalmente. Os pastores da Alcance de Curitiba nos liberaram na paz, foi uma bênção, tudo certo. E aí, queridos, eu só quero alertar vocês. Vocês sabiam que quando uma pessoa acusa um americano de um crime, engraçado, né? Essa pessoa, se ela prova esse crime, essa pessoa pode ganhar o passaporte americano, ou seja, a cidadania americana. Aí eu deixo a pergunta para você. Você acha que tem algum interesse nesse caso? Olá, Elis, respondendo a sua pergunta. A Josi é uma menina que eu conheci numa situação muito difícil, dei uma oportunidade de trabalho levando ela de Belo Horizonte para Curitiba para trabalhar no ministério, mas ela não foi vítima não, querida. Ela tinha 24 anos e sabia muito bem o que estava fazendo, se insinuando e dando em cima do meu marido, para dizer um português bem honesto, tem que falar, né? Infelizmente. E não ficou legal a situação, o presbitério da Alcance tratou e ficou tudo resolvido. A segunda que apareceu aqui, uma mulher casada, que tem filho, disse que o Marcos deu de cima dela. Querida, então ela vai ter que provar que o Marcos enviou mensagens. Cadê as provas? Entende? Então não acredita. São pessoas importunistas que querem ganhar fama em cima de um assunto mal esclarecido, de realmente uma armação de narrativas. Então cuidado, não caia nessa narrativa, tá bom? Olá, Holmes, tudo bem? Respondendo a sua pergunta, se Marcos é inocente, vocês têm provas concretas disso, por que não processaram a mulher? Respondendo a primeira parte da sua pergunta, ele é inocente. Algumas pessoas precisam ouvir isso e por isso eu estou aqui para dizer. Agora, tecnicamente, na parte jurídica, quando alguém não é réu, você não precisa declarar que ele é inocente, porque ele nunca foi réu, ele nunca foi acusado pelo estado da Flórida. Tá? E o que ela tem aberto agora, queridos, não é o caso criminal. O que ela tem aberto agora é um caso civil. É um caso civil pedindo medida protetiva, porque o caso criminal já foi fechado há muito tempo. E sobre o processo, ela já está sendo processada, mas não só ela. O Fuxico Gospel, uma outra jornalista, uma outra pessoa de uma fundação que vocês sabem, todos eles já estão sendo processados. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu não vou responder nada, não vou falar nada. Pegaram no ar aí? E principalmente o sorrisinho de deboche no final, né? Que bom, Rose. Obrigada. Gratidão a você. Deus abençoe. E seguimos, né? A gente não fica feliz de fazer tudo isso porque, na verdade, a gente nunca queria que tivesse acontecido toda essa situação, né? Mas uma hora ia chegar e a gente ia ter que se posicionar e respaldado pelas autoridades. Nós estamos aqui fazendo isso porque temos um compromisso com Deus, com o público, com as pessoas que nos seguem, né? As pessoas que estão convencidas pelos seus próprios pensamentos, sem dar o direito à dúvida e a questionar, e a perguntar, e a investigar o outro lado, como agora a gente tem trazido as provas, eu tenho pena dessas pessoas porque elas se mostram bem vulneráveis e que podem ser enganadas por qualquer pessoa, sabe? Mas a gente tinha uma responsabilidade de trazer respostas para aqueles que nos amam e consideram a nossa vida. É um direito, né, de quem está sendo acusado. Olá, Cidinha, tudo bem? Já estava terminando esse momento aqui, mas a sua pergunta é muito importante. Por que o Marcos foi preso? Ele foi preso, querida, porque ela foi atrás de um juiz diferente do que já estava
coordenando o caso. E por esse juiz ser novo no caso e não entender que o processo estava em andamento, ele deu a ordem de prisão. Isso é uma coisa muito normal nos Estados Unidos, sabe para quê? Para evitar que as pessoas que são acusadas fujam. Agora, eu vou te dizer algo para você, ele só foi preso depois de 1 ano, tá? Porque ela acionou um juiz diferente, não o mesmo juiz. Quando o mesmo juiz ficou sabendo que ela fez essa manobra, investigou o Marcos, tudo bem, me chamou, as minhas crianças foram ouvidas pelos psicólogos, investigadores e tudo, departamento do DCF. Foram eles liberados, tá tudo bem, se tivesse alguma coisa, claro que não seria, e o Marcos também. A Aline já vai falar sobre isso aqui, cara. Olá, querida, muito obrigada. Então, as pessoas às vezes reclamam, né? Ah, então se você é justo e se nada disso aconteceu com sua família, não explica nada. Tem tempo para todas as coisas, a palavra diz isso, né? Nós aguentamos calados durante 2 anos. Mas agora é a hora de falar e por isso as provas estão sendo colocadas em pauta e tá tudo aqui para vocês verem. Inclusive, gente, esses stories vão ficar salvos aqui no destaque, tá? Do store. E se alguma pessoa falar mal, inverter alguma história, você pega a peça que eu gravei aqui e envia para a pessoa, compartilha. Queridos, eu não tenho pretensão nenhuma de ir atrás de Globo, de ficar pedindo audiência para botar essas provas na rua, vamos dizer. Mas se você sente que isso é a verdade no teu coração, ora e compartilha com mais pessoas possíveis que você puder, tá bom? Um beijo. Cara, eu sinceramente, opinião minha, não me convence. 2 anos depois resolve aparecer, se não tinham dúvidas. Se o cara foi denunciado 1 ano depois, foi preso, né, 1 ano depois, e depois de 1 ano o cara vai preso e depois de 2 anos ela aparece, é meio estranho, né, cara? Como nós aqui sempre ficamos, cara, até que se prove o contrário do lado das vítimas, principalmente nesses casos aqui, eu vejo tudo isso aqui com um lamento, cara. Mais uma vez eu vou dizer, a gente ainda tá lutando para conseguir o depoimento dos pastores Paulo e Juliana, e porque eles sim ouviram uma confissão do acusado, conforme o áudio que eu gravei, que eu agradeço a Deus pela minha sensibilidade naquele dia de fazer isso, porque senão seria narrativas contra narrativas. Graças a Deus eu tenho essa prova de um áudio muito claro, muito específico, não tem nada de indução, não tem nada de manipulação, é fato. Eu sinto muito pelas pessoas também da Igreja Alcance Curitiba, que foram obrigadas a se calar diante, sabendo da verdade também, inclusive pessoas que estiveram como testemunha no dia dessa confissão. Eu sinto muito por tudo isso, pelo sistema que calam as pessoas para beneficiar um acusado de abuso sexual. Essa é a realidade que eu estou vivendo hoje, lutando contra um sistema gigante. Entenderam? E eu já apresentei essas provas. Eu já apresentei, inclusive, a gravação de áudio quando eles são questionados sobre a confissão. Eu nunca induzi áudio algum. Eu nunca manipulei áudio algum. Você falou todas aquelas coisas por livre e espontânea vontade porque você sabia da gravidade da situação. É o que eu falei, meus amigos. O caso já vinha a denúncia 1 ano depois, ele vai preso, o juiz libera, eles não se manifestam, não falam nada, principalmente a própria Heloísa, né? E 2 anos depois que o caso repercute, enfim, nas plataformas, na internet, aí depois de 2 anos a Heloísa aparece dizendo que o marido é inocente e justificativa que tudo tem um tempo determinado por Deus. Cara, pelo amor de Deus, velho. E você ficou do meu lado não foi por poucos dias não, tá? Foi quase 40 dias. Você só desistiu, você só mudou de lado 1 dia antes de você depor na polícia. E a gente sabe muito bem por que Paulo e Juliana Subirá invocaram o privilégio pastoral e não quiseram falar contra vocês, contra a família Grubert. Né? Já que você está falando de Fuxico Gospel, ele já apresentou documentos que justificam isso também. E eu me surpreendi muito com tudo isso também. Então eu acho que nós precisamos ser muito honestos nessa situação. E para de falar que investigadores concluíram que não houve crime, que isso também é uma mentira.
A investigação policial concluiu sim que houve crime e pediu a prisão do acusado. Quem não achou que tinha provas suficientes ou dúvida razoável foi o assessor do promotor do Estado. Então para de falar que os investigadores... Não, os investigadores acreditaram sim que houve abuso. Tanto os investigadores do DCF, quanto os investigadores do CPT, como os investigadores da polícia de Kissimmee. Então, para de burlar, para de mentir, para de usar as palavras de forma a induzir as pessoas. Será que você não está vendo tudo que está acontecendo? Pelo amor de Deus, é inacreditável que eu tenha que vir aqui para desmentir coisas que tão facilmente, com documentos, eu faço isso. É assustador. E para de dizer também que laudos e áudios não foram aceitos porque foram manipulados. Isso não é verdade também. Não existe nenhum documento que prove isso que você está falando. Até porque esses áudios, eles não foram apresentados à promotoria porque o caso não chegou aí para julgamento, tá? Então ele nem ouviu, ele nem me deu a chance de apresentar esses áudios. E os laudos são completamente verídicos, foram emitidos pelo Estado da Flórida, pela polícia de Kissimmee. Então para de criar versões na sua cabeça e acreditar que isso é verdade. Eu nunca mudei nada nesse trágico acontecimento. Porque quando algo é embasado na verdade, ele não muda, é sempre a mesma coisa. Então eu desafio você a mostrar para mim, do primeiro depoimento ao meu último depoimento, quais são as contradições que existem. Não tem nada que mude. A história é sempre, infelizmente, sempre a mesma. Essa é a mãe da vítima, desafiou a Heloísa Rosa a provar, né, que ela mudou o depoimento. E essa tentativa de me calar no Brasil com uma liminar, Deus está no controle de tudo. E não é por causa de um Instagram que as coisas vão mudar. Essa tentativa de manipular as pessoas, agora tô livre para falar o que eu penso porque ela não pode se manifestar. Não é sobre quantidade de seguidores, não é sobre isso, é sobre uma verdade que é absoluta. E eu sinto muito por você e por esse caminho que você escolheu. Eu estou aqui, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha filha, lutando pela minha família sempre, pela justiça e pela verdade, sempre de cara limpa, vindo aqui falando a verdade, sem medo, com documentos que me respaldam, não criando narrativas absurdas e nem fantasiosas. E deixa eu te falar, quando você diz que um juiz, você menciona em várias vezes, o juiz disse que não chegou na mão do juiz, as 2 vezes que chegou na mão do juiz, ele teve fiança negada. E agora, cara? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que a tentativa de calar a Aline aqui, principalmente no Brasil, porque o Instagram, as redes sociais dela foram bloqueadas só no Brasil, é para que eles possam ter liberdade de continuar com as suas narrativas, né, as suas justificativas, porque as agendas precisam rodar, dinheiro precisa entrar. E calando a Aline no Brasil, isso faz bem para eles. Mas que nem a Aline disse, né, cara? Quem está no controle de tudo é Deus. No final, a verdade vai vir à tona. Seja da parte da Heloísa Rosa ou da parte da Aline. Porque se você olhar os documentos, se analisar bem, você... Cara, o que estão fazendo com a família da Aline, com a Aline, é crueldade. E não para por aqui, meus amigos. Eu vou tentar não interromper a Aline aqui. Mais uma vez eu vou dizer... A gente ainda está lutando para conseguir o depoimento dos pastores Paulo e Juliana. E porque eles sim ouviram uma confissão do acusado, conforme o áudio que eu gravei, que eu agradeço a Deus pela minha sensibilidade naquele dia de fazer isso, porque senão seria narrativas contra narrativas. Graças a Deus eu tenho essa prova de um áudio muito claro, muito específico. Não tem nada de indução, não tem nada de manipulação, é fato. Eu sinto muito pelas pessoas também da Igreja Alcance Curitiba, que foram obrigadas a se calar sabendo da verdade também, inclusive pessoas que estiveram como testemunha no dia dessa confissão. Eu sinto muito por tudo isso, pelo sistema que calam as pessoas para beneficiar um acusado de abuso sexual. Essa é a realidade que eu estou vivendo hoje, lutando contra um sistema gigante. Eu sigo firme, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Desde o primeiro dia
Deus disse para mim, através dos meus pastores, se você estiver com a verdade, não meias verdades, mas com a verdade, do início ao fim, Deus vai te honrar. E eu segui isso com muita força, com muito desejo do meu coração. É simples assim, basta a gente estar sobre a verdade e confiar em Deus. E eu segui esse caminho, com a minha filha, com a minha família, com a Ana, com a Hope and Justice Foundation, que tem nos ajudado, nos representado, buscando a verdade. E eu digo a vocês, obrigada por todo o apoio, por todo o carinho. Nós seguimos firmes aqui para entender o que tem por trás de tudo isso. O que tem por trás? O que fez ela mudar de lado? O que aconteceu? Eu tô vendo realmente que você não acompanhou o processo de perto. Para você fazer uma afirmação absurda dessa, dizendo como se fosse uma grande descoberta, uma grande revelação que a camiseta não era da Lívia, eu vejo que você não acompanhou nada. Desde o meu primeiro depoimento aos investigadores, eu digo que a camiseta foi emprestada por você à Lívia naquela noite para dormir, porque você achou que ela não tinha pijama. Isso está no meu primeiro depoimento, inclusive gravado, e nós todos temos acesso, e também está em 1 ou 2 entrevistas que eu dei. Isso não muda nada o fato do relato, do DNA encontrado. Se você estudar um pouquinho mais sobre DNA de toque, você vai ver a diferença entre o que foi encontrado e o que você está falando. Outra questão também, e eu queria te corrigir que a terceira vítima, Simone, não foi algo assim como você colocou ali, deu em cima, enviou mensagem, tem que provar. Não é nada disso não. Foi um abuso real, presencial. Foi algo bem grave. E sim, já está sendo investigado em Curitiba também, e ela tem testemunha. É importante a gente falar a respeito das outras vítimas também, e é importante lembrar que você mesmo me disse no dia que você me contou que ele abusou da Lívia, você mesmo me falou que existiam outras vítimas mulheres, outras 3 vítimas, já apareceu 2, está faltando uma. Então foi você mesmo que falou isso em ligação com o pai dele. A última observação que eu queria fazer, eu soube exatamente o dia e a hora que você decidiu criar essa narrativa contra mim, falando que falaria que eu fiz tudo isso por documento. Essa informação chegou até mim. E isso também vai ser investigado. E tem testemunhas. Então é importante você tomar muito cuidado, porque tudo que se fala tem que provar. E eu jamais usaria minha filha num plano tão maquiavélico como esse. Eu jamais colocaria minha filha num processo de terapia por 9 meses, por uma história que nós teríamos criado. Eu jamais, essa tua narrativa não se sustenta baseada no teu primeiro depoimento. Essa narrativa já cai. Para de falar isso, que tá feio. Para de falar isso. E eu quero dizer a vocês, os meus filhos são os bens mais preciosos que a gente tem. E eu jamais agiria dessa forma. A minha história, a minha vida, o meu caráter, as pessoas que me conhecem há anos sabem quem eu sou. Se eu fosse um ser humano capaz de fazer um absurdo desse, muitas outras histórias a meu respeito já teriam aparecido, já teriam surgido. E pelo contrário, a única coisa que surge são pessoas me apoiando. Amigos de infância da Heloísa me chamando, familiares da Heloísa me chamando, ex-músicos da Heloísa me chamando, e todos falando a respeito da história dela e do esposo dela. E isso é muito triste. E eu quero dizer a vocês que eu sigo firme aqui, junto com Cristo, agarrado em Cristo e firme. Eu quero aproveitar também esse momento para agradecer o Isael do Fuxico Gospel, que quando aconteceu toda essa situação, a Heloísa me mandou um print de que eles estariam entrando em contato com ela, perguntando se era verdade que ela tinha se separado do marido e qual era o motivo. E eu tenho essa conversa com a Heloísa aqui, eu disse para ela: o que você vai responder, o que vamos responder? Até na frente do Paulo e da Juliana Subirá, ela chega a me pedir para eu criar uma história de que o Marcos teria traído ela de novo, para não falar a respeito do abuso. E eu não aceitei, e a pastora Juliana até me aconselhou: não faça isso. E quando o Fuxico entrou em contato comigo, eu pedi a ele: não publique nada, por favor. Você pode manter isso em segredo? Manter essa situação
que eu sou assessora, que é minha filha. Por favor, isso vai se tornar público quando ele for preso. Vamos esperar isso. E ele prontamente me respeitou. E foi nessa mesma época também que uma outra jornalista do Léo Dias entrou em contato comigo dizendo que havia recebido uma denúncia a respeito dessa situação. E eu pedi encarecidamente a ela que não publicasse nada a respeito disso. Que tudo estava sendo investigado, que ele seria preso, que a justiça seria feita e que depois se tornaria público e seria impossível manter isso, né? Mas que eu queria preservar a minha filha e preservar toda a situação que a gente estava vivendo. Então é outra narrativa que não se sustenta. Eu tenho testemunhas e provas do quanto eu lutei para que isso não se tornasse público. Então realmente eu só me pronunciei publicamente nas redes sociais quando eu percebi que a justiça estava sendo negada a nós. Foi quando eu percebi que nós estávamos sofrendo uma grande injustiça. Foi quando eu decidi falar, e isso aconteceu quase 1 ano depois do abuso. Então eu me calei por 1 ano e eu esperei o tempo. Quando eu percebi que o apoio das pessoas poderia ser benéfico para esse caso, que a pressão da igreja poderia fazer com que os pastores falassem o que eles sabiam, quando eu comecei a perceber que as pessoas poderiam me ajudar no apoio emocional e em toda essa questão do que a gente estava vivendo, foi quando então eu decidi falar, com um propósito. Foi isso. Obrigada, gente. Está aí, meus amigos. A verdade é que depois de todo esse tempo, que é o que eu fico com um pé atrás, né, diante de tudo, é que esse silêncio, todo esse tempo, não foi, no caso, só um silêncio de prudência, conforme ela tenta passar. Para mim, opinião minha, foi um silêncio de conveniência. E agora, rompido o silêncio, o que a gente vê não é um arrependimento, e muito menos uma empatia pela possível vítima do próprio marido. Que detalhe, é uma criança, meus amigos. Porque diante desse rompimento do silêncio, o que veio foi uma tentativa aí desesperada de reconstrução de uma imagem, acompanhada por pitadas de verdade e pitadas de mentira, de desinformações, talvez, que a própria mãe da vítima, Aline, aí, deu a cara a tapa, conforme vocês viram, e saiu em defesa da verdade e a dignidade da própria filha, da própria vítima. A verdade é que é preciso dizer sem rodeios. Mentir em nome da fé é blasfemar contra o caráter de Deus. Mas no meio desse mundo gospel, fazer isso é normal para proteger, né, os pila lá na conta, os Pix, porque a engrenagem gospel precisa rodar. E como ela é uma cantora reconhecida, né, se obrigou, porque eu acredito que se fosse da própria vontade dela, ela não teria nem gravado esse tipo de conteúdo, respondendo e ao mesmo tempo defendendo algo que até agora, né, vai defender, dizer que o cara é inocente. É um direito dela, mas como ela própria disse, o cara ainda não foi julgado. Só existe apurações, investigações e a mãe da vítima correndo atrás para que a justiça seja feita. Esse caso, meus amigos, expõe muito mais do que uma crise pessoal. Revela o quanto muitos no meio desse mundo gospel preferem proteger o nome do artista do que a verdade do próprio evangelho. E isso, tenha certeza, tem um preço. Lá na frente tem um preço. Porque usar o nome de Deus como escudo para cobrir injustiça para cima de uma criança, que a própria Bíblia defende as crianças, a inocência da criança, e fazer isso sem pensar que venha alguma consequência, é dar um tiro no pé. E quem prega, canta a palavra, o tal evangelho, no mínimo precisa andar nele. É isso que eu penso. Deixa o seu comentário aí embaixo. É um vídeo daqueles que a gente fica indignado e eu tenho que me conter aqui. Deixa o seu comentário aí. O que você acha disso? Seu joinha também ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.